Mas é claro que socialismo não quer dizer somente frustração. Tem vantagens reais. Sua produtividade é baixa porque os trabalhadores exercem um nível relativamente alto de controle sobre o ritmo de trabalho, as condições e o padrão de qualidade. Já que não há risco de desemprego e a demissão é difícil, os trabalhadores B vão levando a coisa com uma certa facilidade. As fábricas são superlotadas, todo dia acontece alguma sabotagem, são comuns as faltas para ir às compras, o alcoolismo, o mercado negro e outros negócios ilegais. Os trabalhadores do negócio B também são oficialmente estimulados a irem mais devagar, já que não há bens de consumo em profusão, logo não há por que trabalhar duro. Assim o círculo da baixa produtividade se fecha. A miséria desse sistema é visível numa profunda desmoralização, numa mistura de alcoolismo com tédio, feudos familiares e carreirismo puxa-saquista. Como os países socialistas se tornam cada vez mais integrados no mercado mundial, a baixa produtividade leva a consequências catastróficas. Países do negócio B só conseguem vender seus produtos por preços abaixo do mercado, e assim os trabalhadores B acabam sendo explorados em colônias industriais de salários ínfimos. Seus poucos produtos valiosos vão direto para o Ocidente. Sua contínua falta no próprio país é uma razão adicional para a raiva e a frustração dos trabalhadores B. Os recentes acontecimentos na Polônia mostraram que mais e mais trabalhadores B estão recusando o negócio socialista. Compreensivelmente, existem grandes ilusões sobre a sociedade de consumo e sobre a possibilidade de conquistá-la através da economia de Estado. Lech Walesa, por exemplo, ficou fascinado pelo modelo japonês. Muita gente, nos países socialistas, por exemplo, Alemanha Oriental, começou a perceber que uma sociedade de consumo de alta produtividade é só um outro tipo de miséria, e não escapatória. Tanto as ilusões ocidentais quanto as socialistas estão à beira do colapso. A escolha verdadeira não é entre capitalismo e socialismo. Ambas as alternativas são oferecidas pela única e mesma máquina. Seria necessária uma nova solidariedade, não para construir uma sociedade industrial melhor e chegar à fluente família consumista universal socialista, mas para estabelecer relações diretas de trocas materiais entre fazendeiros e habitantes das cidades, para ficar livres da grande indústria e do Estado. Os trabalhadores B, sozinhos, não conseguirão isso. Negócio C. Desenvolvimento da miséria. Antes da máquina do trabalho industrial colonizar o atual terceiro mundo, existia pobreza. Pobreza quer dizer que as pessoas possuíam poucos bens materiais e não tinham dinheiro, embora tivessem ainda o suficiente para comer e todo o resto necessário àquela forma de vida. O poder, originalmente, era software. Não era determinado por coisas e quantidades, mas por formas, mitos, festivais, contos de fadas, maneiras, erotismo, linguagem, música, dança, teatro, etc. Também é evidente que a maneira como os prazeres materiais são percebidos é determinada por concepções e tradições culturais. A máquina do trabalho destruiu a maioria dos aspectos de poder dessa pobreza, e deixou miséria em seu lugar. Quando a economia do dinheiro atinge a pobreza, o resultado é o desenvolvimento da miséria, ou talvez só desenvolvimento. O desenvolvimento pode ser colonialista, independente, manejado por elites nativas ou burocracias, socialista, capitalismo estatal, capitalista privado, ou uma mistura de todos. O resultado, entretanto, é sempre o mesmo: esgotamento das fontes locais de comida, monoculturas em vez de agricultura de subsistência, chantagem no mercado mundial, condições comerciais, falhas de produtividade, empréstimos, exploração, repressão, guerras civis entre panelinhos dominantes, ditaduras militares, intervenção dos superpoderes, dependência, tortura, massacres, deportação, desaparecimentos, fome. O elemento central do negócio C é a violência direta. A máquina do trabalho desdobra seus mecanismos de controle abertamente sem inibições.
As panelinhas dominantes têm a tarefa de construir estados centralizados que funcionem, e por essa razão todas as tendências ou movimentos tribais, tradicionalistas, autonomistas, revisionistas e reacionários devem ser esmagados. Os limites territoriais frequentemente absurdos que eles herdaram dos poderes coloniais têm que ser transformados em estados nacionais modernos. A máquina planetária do trabalho não pode fazer nada sem partes bem definidas, normalizadas e estabilizadas. Esse é o sentido dos ajustamentos atuais no terceiro mundo, e para esse objetivo milhões devem morrer ou ser deportados. A independência nacional não trouxe o fim da miséria e da exploração. Apenas ajustou o velho sistema colonial às novas exigências da máquina do trabalho. O colonialismo não era eficiente o bastante. A máquina precisava de máscaras nacionais, promessas de progresso e modernização para obter o consentimento temporário dos trabalhadores a despeito da boa vontade subjetiva de muitas elites, por exemplo Nkrumah, Nyerere, etc. O desenvolvimento apenas preparou o terreno para um novo ataque da máquina do trabalho, desmoralizando e desiludindo as massas. Para os trabalhadores, a família está no centro do negócio, eventualmente o clã, a vila ou a tribo. Trabalhadores não podem contar com a economia do dinheiro, já que o trabalho assalariado é raro e mal pago. O Estado não é capaz de dar qualquer garantia social. Então a família é a única forma de conseguir um mínimo de segurança social. Porém, a própria família tem um caráter ambíguo, dá segurança entre os altos e baixos, mas ao mesmo tempo é também outro instrumento de repressão e dependência. Isso é verdadeiro para os trabalhadores do mundo inteiro, mesmo em países industrializados, especialmente para as mulheres. A máquina do trabalho destrói tradições familiares, e ao mesmo tempo as explora. A família exerce um monte de trabalho gratuito, especialmente as mulheres. A família produz mão de obra barata para empregos instáveis. A família é o local de trabalho do trabalho. Os trabalhadores dos países em desenvolvimento se encontram numa situação irritante. São estados a abandonar o velho, família, aldeia, mas o novo ainda não lhes pode dar meios suficientes de sobrevivência. Então a gente vem para as cidades e tem que viver em cortiços. Ouvimos falar em novidades de consumo, mas não conseguimos ganhar o bastante para comprar. Simultaneamente nossas aldeias e lavouras decaem, e se tornam manipuladas, corrompidas e usadas pela casta dominante. Pelo menos o negócio tem a vantagem de uma relativa folga no cotidiano, e poucas responsabilidades novas. Não estamos amarrados a empregos ou ao Estado, não somos chantageados com garantias a longo prazo, pensões, etc. Podemos aproveitar as oportunidades a qualquer hora. Nesse sentido, ainda temos algumas das liberdades que sobraram dos velhos caçadores, coletores. As mudanças ficam mais fáceis, e a possibilidade de voltar para casa na aldeia, ou no que sobrou dela, é uma segurança real que os trabalhadores não têm. Essa liberdade básica é ao mesmo tempo um peso, já que cada dia traz um desafio inteiramente novo. A vida nunca está segura, a comida é incerta, os riscos são sempre altos. Quadrilhas de bandidos, panelinhas políticas, oportunistas exploram essa situação e recrutam facilmente pivetes, traficantes e outros marginais. Apesar da interminável propaganda comercial e desenvolvimentista, mais e mais trabalhadores estão percebendo que a proposta da sociedade de consumo vai ser sempre uma fada morgana, na melhor hipótese uma recompensa só para os melhores 10% dos que prestam serviços à máquina. Os modelos capitalista e socialista falharam, e a aldeia já não é uma alternativa prática. Já que só existe essa escolha entre diferentes estilos de miséria, não resta saída para os trabalhadores. Por outro lado, eles têm as melhores chances de uma nova vida baseada na autossuficiência, já que as estruturas industriais e estatais estão se tornando muito fracas, e muitos problemas, como energia, habitação e até comida, são obviamente mais fáceis de resolver localmente do que em áreas metropolitanas. Mas se os trabalhadores como uma classe, resolverem voltar às suas aldeias antes que a máquina planetária do trabalho tenha sido desmantelada também nos outros lugares, vão ser duplamente enganados. A solução é global, ou não funciona.
O fim da Realpolitik. Miséria no terceiro mundo, frustração nos países socialistas, decepção no Ocidente. As principais dinâmicas da máquina estão reciprocamente descontentes e na base de dos males, o menor. O que podemos fazer? Políticos reformistas propõem remendar a máquina, tentando torná-la mais humana e agradável através de seus próprios mecanismos. O realismo político nos diz para avançar passo a passo. Assim, supõe-se que a atual revolução microeletrônica possa nos fornecer meios para reformas. A miséria deve ser transformada em mobilização, a frustração em ativismo, e o desapontamento pode ser a base de uma mudança de consciência. Algumas das propostas reformistas soam muito bem: semana de 20 horas de trabalho, distribuição igualitária de trabalho para todos, salário mínimo garantido ou imposto de renda negativo, eliminação do desemprego, uso do tempo livre em atividades autônomas nas cidades ou arredores, autoajuda mútua, autogestão descentralizada em empresas e bairros, a criação de um setor autônomo com microempresas de baixa produtividade, investimento em tecnologias médias e leves, também para o terceiro mundo, a redução do tráfego privado, a preservação das energias não renováveis, nada de energia nuclear, investimento na energia solar, sistemas de transporte coletivo, menos proteína animal nas nossas dietas, mais autossuficiência para o terceiro mundo, reciclagem de matérias-primas, desarmamento global, etc. Essas propostas são razoáveis, até realizáveis, e certamente não extravagantes. Elas formam mais ou menos o programa oficial ou secreto dos movimentos alternativos socialistas verde-pacifistas da Europa Ocidental, dos Estados Unidos e outros países. Se a maioria dessas propostas fosse realizada, a máquina do trabalho seria bem mais suportável. Mas mesmo esses programas radicais de reforma são apenas um novo ajustamento à máquina e não seu fim. Enquanto a própria máquina, o setor duro, heteronômico, existir, autogestão e autonomia servem apenas como um tipo de área de recreio para o descanso de trabalhadores esgotados. E quem pode garantir que você não vai ficar tão arrasado numa semana de 20 horas de trabalho quanto numa de 40? Enquanto esse monstro não for para o espaço, vai continuar nos devorando. Tem mais, o sistema político é feito para bloquear propostas assim, ou converter reformas em um novo impulso para desenvolver ainda mais a máquina. A melhor ilustração para esse fato são a política eleitoral e os partidos reformistas. Assim que a esquerda sobe ao poder, dê uma olhada na França, na Grécia, na Espanha, na Bolívia, etc., fica entalada na selva de realidades e necessidades econômicas e não tem escolha senão reforçar precisamente os programas de austeridade que combateu quando a direita dominava. Em vez de Giscard, Mitterrand quem manda é a polícia contra os grevistas. Em vez de Reagan é Mondale que faz campanha contra os déficits orçamentários. Os socialistas sempre gostaram de uma boa polícia. A recuperação da economia, isto é, a máquina do trabalho, é a base de toda a política nacional. As reformas sempre têm que provar que encorajam investimentos, criam empregos, aumentam a produtividade, etc. Quanto mais os novos movimentos entram na Realpolitik, como os verdes na Alemanha, mais eles caem na lógica da economia saudável, ou então desaparecem. Além de destruir ilusões, aumentar a resignação e desenvolver uma apatia gera, a política reformista não leva a nada. A máquina do trabalho é planetária. Todas as suas partes são interligadas. Qualquer política reformista nacional só piora a competição internacional, jogando os trabalhadores de um país contra os do outro, aperfeiçoando o controle sobre todos. É exatamente essa experiência com a Realpolitik e os reformistas que levou mais e mais eleitores a manter políticos neoconservadores como Reagan, Thatcher e Kohl. Os representantes mais cínicos da lógica econômica são preferidos em relação aos remendeiros de esquerda. A autoconfiança da máquina está vacilante. Ninguém mais ousa acreditar plenamente em seu futuro, mas todo mundo se agarra a ela. O medo de experimentar superou a crença em promessas demagógicas. De qualquer modo, para que reformar um sistema furado? Por que não tentar gozar os últimos e poucos aspectos positivos dos velhos negócios pessoais ou nacionais com a máquina?
Por que não eleger políticos positivos, confiantes e conservadores? Aqueles que não se metem a prometer soluções para problemas como o desemprego, a fome, a poluição, as corridas armamentistas nucleares. Eles não são eleitos para isso, mas para representar a continuidade. Para a recuperação, basta um pouco de calma, estabilidade e retórica positiva, a segurança de embolsar lucros em cima dos investimentos atuais. Nessas condições, qualquer recuperação vai ser muito mais terrível do que crise. Ninguém tem que acreditar realmente em Reagan ou Kohl, deve apenas continuar sorrindo com eles, esquecendo preocupações e dúvidas. A máquina do trabalho, numa situação como esta, suporta dúvidas muito mal, e com os regimes neoconservadores você pelo menos pode ficar sozinho até a próxima recuperação ou catástrofe. Além de agitação, mau humor e remorso, a esquerda não tem nada mais a oferecer. A Realpolitik dificilmente ainda seria realista, já que a realidade está agora em ponto de mutação. Tudo ou nada. A máquina planetária do trabalho é onipresente e não pode ser desativada por políticos. Pronto. Será a máquina nosso destino, até morrermos de câncer ou de doença cardíaca aos 65 ou 71. Terá sido esta a nossa vida? A gente imaginou ela assim? Será a resignação irônica nossa única saída, escondendo de nós mesmos nossa decepção pelos poucos anos de correria que nos deixaram? Talvez esteja tudo bem, e nós é que estamos dramatizando demais? Não vamos nos iludir. Mesmo mobilizando todo o nosso espírito de sacrifício, toda a nossa coragem, não vamos conseguir nada. A máquina é perfeitamente equipada contra kamikazes políticos, como a facção Exército Vermelho, as Brigadas Vermelhas, os montoneiros e outros já demonstraram. Ela pode coexistir com a resistência armada e até transformar essa energia num motor para sua própria perfeição. Nossa atitude não é um problema moral, nem para nós e muito menos para a máquina. Quer a gente se mate, quer a gente se venda aos nossos negócios especiais, encontre uma abertura ou um refúgio, ganhe na loteria ou jogue coquetéis molotov, junte-se aos partes ou ao baguan, cutuque os ouvidos, tenha acessos de raiva ou ataques de delírio, estamos acabados. Esta realidade não nos oferece nada. Oportunismo não compensa. Carreiras são maus riscos causam câncer, úlceras, psicoses, casamentos. Saltar fora significa autoexplorar-se nos guetos, mendigar nas esquinas de ruas imundas, esmagar piolhos entre as pedras do jardim da comunidade. A lucidez se tornou cansativa. A estupidez chateia. Seria lógico perguntar a nós mesmos coisas assim: como eu realmente gostaria de viver? Em que tipo de sociedade, ou não sociedade, eu me sentiria mais confortável? O que realmente quero fazer comigo? Sem pensar no aspecto prático, quais são meus verdadeiros desejos e expectativas? E vamos tentar imaginar tudo isso não num futuro remoto. Os reformistas sempre gostam de falar sobre a próxima geração, mas durante as nossas vidas, quando ainda estamos em boa forma, vamos dizer durante os próximos 5 anos. Sonhos, visões ideais, utopias, aspirações, alternativas, não serão somente novas ilusões a nos seduzir novamente para participarmos do esquema do progresso. Não as conhecemos desde o Neolítico, ou do século XVII, da ficção científica e da fantasia literária de hoje. Vamos sucumbir de novo ao charme da história. Não é o futuro o primeiro pensamento da máquina. Será que a única saída é escolher entre o sonho da própria máquina e a recusa de qualquer atividade? Tem um tipo de desejo que, onde quer que surja, é censurado científica, moral e politicamente. A realidade dominante tenta aniquilá-lo. Esse desejo é o sonho de uma segunda realidade. Os reformistas nos dizem que é mesquinho e egoísta seguir apenas os próprios desejos. Precisamos lutar pelo futuro das nossas crianças. Precisamos renunciar ao prazer, aquele carro, férias, ar-condicionado, TV, e trabalhar duro para que as crianças tenham uma vida melhor. Essa é uma lógica muito curiosa.
não foram exatamente a renúncia e o sacrifício da geração dos nossos pais, e seu trabalho duro nos anos 50 e 60, que trouxeram essa bagunça em que a gente está hoje. Nós já somos essas crianças, aquelas para quem houve tanto trabalho e sofrimento. Por nós, nossos pais fizeram, ou morreram em, 2 guerras mundiais, incontáveis outras menores, inumeráveis crises e falências grandes ou pequenas. Nossos pais construíram bombas nucleares para nós. Dificilmente foram egoístas, fizeram o que lhes disseram para fazer. Construíram com renúncia e sacrifício, e tudo isso apenas resultou em mais renúncia, mais sacrifício. Nossos pais, em seu tempo, superaram seu próprio egoísmo, e acham problemático respeitar o nosso. Outros moralistas políticos poderiam objetar que dificilmente estaríamos autorizados a sonhar com utopias enquanto milhões morrem de fome. Outros são torturados, desaparecem, são deportados e massacrados. É difícil fazer valer os direitos humanos mais mínimos. Enquanto a criança mimada da sociedade de consumo faz listas de desejos, outras nem sabem escrever, ou não têm nem tempo para pensar em desejos. Mas, olhe um pouquinho em volta. Conheceu alguém morto por heroína, alguns irmãos ou irmãs em asilos, um suicídio ou 2 na família? Qual das misérias é a mais grave? Dá para medir? Mesmo se não tivesse miséria, seriam nossos desejos menos reais só porque os outros estão piores, ou porque poderíamos nos imaginar piores? É precisamente quando a gente age só para prevenir o pior, ou porque outros estão pior, que a gente torna essa miséria possível, permite que ela aconteça. Nesse sentido, somos sempre forçados a reagir às iniciativas da máquina. Há sempre um escândalo ultrajante, uma incrível impertinência, uma provocação que não pode ser deixada sem resposta. E assim nossos 70 anos vão-se embora, e os anos dos outros também. A máquina não se importa de nos manter ocupados com isso. É uma boa maneira de evitar que fiquemos conscientes desses desejos imorais. Se começássemos a agir por conta própria, aí sim haveria problemas. Enquanto apenas reagirmos na base das diferenças morais, seremos tão impotentes quanto rodas dentadas, simplesmente moléculas explodindo na usina do desenvolvimento. E como já estamos fracos, a máquina acaba conseguindo mais poder para nos explorar. Moralismo é uma arma da máquina, realismo é outra. A máquina criou nossa realidade atual, nos treinou para ver segundo ela vê. Desde Descartes e Newton, ela programou nossos pensamentos, assim como a realidade. Estender deu padrão sim, não ao mundo inteiro e ao nosso espírito. Acreditamos nessa realidade, talvez por hábito. Mas enquanto aceitarmos a realidade da máquina, seremos suas vítimas. A máquina usa sua cultura digital para pulverizar nossos sonhos, pressentimento e ideias. Sonhos e utopias são esterilizados em novelas, filmes, música comercial. Mas essa realidade está em crise e a cada dia há mais rachas, e alternativas sim, não é nada menos que ameaça apocalíptica. A realidade definitiva da máquina é sua autodestruição. Nossa realidade, a segunda realidade, a dos velhos e novos sonhos, não pode ser presa na trama do sim, não. Recusa ao mesmo tempo o apocalipse e o status quo. Apocalipse é um evangelho, fim do mundo ou utopia, tudo ou nada. Este é o único tipo de opção que a realidade atual oferece. Podemos escolher facilmente entre esta realidade e a segunda realidade. Meias atitudes, tipo esperança, confiança ou paciência, são ridículas e enganadoras, pura autossedução. Não há esperança. Temos que escolher já. O nada se tornou uma realística possibilidade, mais absoluta do que os velhos nihilistas ousaram sonhar. Nesse aspecto, os méritos da máquina precisam ser reconhecidos. Finalmente, chegamos ao nada. Não temos que sobreviver. O nada se tornou uma alternativa realística com sua própria filosofia, Soran, Schopenhauer, budismo, Glucksmann, sua moda, preta, desconfortável, música, estilo de casa, pintura, etc.
Apocalípticos, nihilistas, pessimistas e misantropos têm todos bons argumentos para suas atitudes. Afinal, se você transforma a vida, a natureza ou a humanidade em valores, só existem riscos totalitários, biocracia ou ecofascismo. Você sacrifica a liberdade para sobreviver. Novas ideologias de renúncia emergem e contaminam todos os sonhos e desejos. Os pessimistas são os únicos realmente livres, felizes e generosos. O mundo nunca será suportável de novo sem a possibilidade de sua autodestruição, assim como a vida do indivíduo é um peso sem a possibilidade do suicídio. O nada está aí de prova. Por outro lado, tudo também é muito sedutor. Claro que é muito menos provável do que o nada, mal definido, parcamente pensado. É ridículo, megalomaníaco, pretensioso. Nada. Talvez esteja aí só para tornar o nada mais atraente. Bolo. Bolo é a parte da minha segunda realidade. É estritamente subjetivo, já que a realidade dos sonhos nunca pode ser objetiva. Será bolo tudo ou nada? É ambos e nenhum. É uma viagem à segunda realidade, como Yap faz, Quendol, Takmas e Usu. Lá tem muito espaço para sonhos. Bolo é uma dessas irrealísticas, amorais e egoísticas manobras de divergência na batalha contra o pior. Bolo é também uma modesta proposta para a nova arrumação da espaçonave após o desaparecimento da máquina. Embora tenha começado como mera coleção de desejos, muitas considerações quanto à concretização deles foram se acumulando em volta. Bolo pode ser realizado no mundo inteiro em 5 anos, se começarmos agora. Garante uma aterrissagem macia na segunda realidade. Ninguém vai morrer mais cedo nem passar mais fome e frio do que agora durante o período de transição. O risco é muito pequeno. É claro que hoje em dia não faltam conceitos gerais sobre uma civilização pós-industrial. Cresce rapidamente a literatura ecológica ou alternativista, seja sobre a erupção da era de Aquarius, mudança de paradigmas, ecotopia, novas redes de comunicação, rizomas, estruturas descentralizadas, sociedades pacifistas, a nova pobreza, círculos pequenos ou terceiras ondas. Conspirações supostamente pacifistas estão acontecendo, e a nova sociedade já está nascendo em comunidades seitas, ações populares, empresas alternativas, associações de moradores. Em todas essas publicações e experiências há um monte de ideias boas e viáveis, prontas para serem apropriadas e incorporadas ao bolo. Mas muitos desses futuros, ou futuríveis, como dizem os franceses, futuribres, são pouco apetitosos, cheiram a renúncia, moralismo, novas lutas, repensares penosos, modéstia e autolimitação. Claro que existem limites, mas por que limitar o prazer e a aventura? Porque a maioria dos alternativos fala somente sobre novas responsabilidades e quase nunca sobre novas possibilidades. Um dos slogans dos alternativos é: pense globalmente, haja localmente. Por que não pensar e agir globalmente e localmente? Existem muitos conceitos e ideias novos, mas está faltando uma proposta prática global e local, um tipo de linguagem em comum. Tem que haver alguns acordos em questões básicas para não cairmos na próxima armadilha da máquina. Nesse sentido, a modéstia e a acadêmica prudência são virtudes que podem nos desarmar. Por que sermos modestos diante da ameaça de uma catástrofe? Bolo pode não ser a proposta melhor ou mais detalhada ou naturalmente definitiva para a nova arrumação da nossa espaçonave. Mas não é tão ruim, e muita gente achou aceitável. Sou a favor de tentar primeiro e ver o que acontece depois.